Ok, nesse momento a gente está gravando a aula. Queria começar com algumas demonstrações, né? Primeiro vocês pediram, e realmente eu estava em falta, e fiz isso agora, que era salvar os vídeos no YouTube. Então está lá tudo no meu canal, além de estar no Microsoft Stream, está aqui no meu canal. É mais fácil, né, vocês irem pelo título ali, ó, aula de 26 de agosto, aula de 31 de agosto, aula de 2 de setembro, aula de 9 de setembro, e assim vai. Legal? Então eu já coloquei, já fiz o upload das aulas. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, eu queria mostrar para vocês aqui, já que eu estou compartilhando, ainda não estou, mas deixa eu compartilhar minha tela. Acabou que eu falei dos vídeos e não compartilhei minha tela. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Vamos lá. Bom, agora eu estou compartilhando a minha tela. Se vocês forem lá o meu canal, os vídeos estão lá, tá? Estão todos públicos para ficar mais fácil para vocês acharem, então não preciso nem enviar o link, né, ali dos vídeos. Pessoal, cuidado para não se confundir, porque eu estou dando uma disciplina que se chama Administração Financeira 2, lá para administração. Alguns tópicos são interseção, tá? São os mesmos que o tópico de vocês, mas não é como um todo. Então, cuidado ali para não pegar a aula errada, tá? Esse é um ponto importante aí. Por exemplo, 11 de setembro. Pode falar. Tive a impressão de que alguém ia falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui no chat. Ó, Bruna. Fala, Bruna. Pode falar. Bom, acho que a Bruna levantou a mão ali só por engano, né? Então, vamos lá. Voltando ao que eu estava dizendo, eu coloquei as aulas ali, cuidado para não se confundir com a minha outra turma, tá? Outro ponto importante também que eu queria falar para vocês, aí já mostrar aqui no Teams direto, é o seguinte, se vocês forem lá na nossa timeline lá, e clicar em arquivos, eu já coloquei, obviamente, a aula de hoje, tá? Que é a taxa de juros e dívidas, conforme o plano de ensino, e também coloquei o gabarito já da lista 1, tá certo? Para vocês se autocorrigirem. Claro que eu vou corrigir depois, mas para vocês se autocorrigirem, tá? E aí na aula que vem, alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Quem abriu o microfone? Tá, então vamos voltar aí. Coloquei o gabarito, eu gostaria que vocês se autocorrigissem e na quarta-feira que vem, sem ser essa, a outra, eu vou corrigir com vocês até como título de revisão, tá legal? Aí eu mostro a lista feita, vou fazer com vocês, mas já coloquei o gabarito. Adianto para vocês, e isso aconteceu com muita gente, pessoal, vou pedir que quem esteja aí com o microfone aberto que feche, deixa eu ver. Eu estou escutando um ruído aí de fundo. Ô Pedro, eu acho que é o Pedro Henrique. Ah, beleza, o Pedro fechou, ótimo. Voltando então ao que eu estava dizendo, eu gostaria que vocês olhassem o gabarito para vocês se corrigirem, e fica mais fácil, daí a 2 aulas eu corrigir, porque vocês já vão ter olhado como é que é a resolução, já vão ter refletido sobre o que podem ter errado, tá certo? Mas eu já adianto para vocês que da questão 1 a 4 é muito fácil, né? Muito tranquilo. A dúvida estava da 5 em diante, e mesmo assim a dúvida era relacionada à montagem do fluxo em si, e não a metodologia de TIR, Payback, VPL. Isso eu vi que todo mundo estava dominando, tá? Mas então a gente discute isso daí a 2 aulas quando eu corrigi a lista. Mas de qualquer forma já botei lá, quis mostrar para vocês que o gabarito está lá, tá? Então, dívidas cumpridas de minha parte, né, que eram os arquivos e o gabarito. Vamos para a aula de hoje, né, se vocês forem olhar o plano ali. A aula de hoje, né, tá aqui, ó, aula de 14 de setembro, taxa de juros e avaliação de obrigações, que é o capítulo 7 do nosso livro, o mercado de dívidas. Tá legal? Vamos lá, então, eu vou inicialmente usar o quadro branco, né, o whiteboard aqui, depois eu vou para o PowerPoint, tá? É muito difícil usar PowerPoint, mas essa aula eu vou acabar usando, tá legal? Bom, pessoal, mercado de dívidas, né? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui ó, o título, né? Aula de 14 de setembro, mercado de dívidas, tá certo? Mercado de dívidas. O nome também que se chama é avaliações, tá certo? Ou avaliações. Desculpa, avaliações não, minto, obrigações, tá? É um termo ruim, né? Mas enfim, se usa também. Ou mercado de dívidas ou obrigações, tá legal?
É o tema da aula de hoje. Tá? E aí tem tudo a ver com a lista, né? Que vocês fizeram, porque o mercado de dívidas e obrigações nada mais é do que uma análise de valor presente. Tá? Bom, vamos lá. Pessoal, uma empresa, né? Pensar primeiro em empresa, depois eu vou para governos. Tá? Uma empresa possui duas formas de se financiar, tá certo? Ela pode se financiar por capital próprio, e aí a gente viu isso semana passada, né? A gente teve emissão, por exemplo, da Pets, né? A Pets abriu capital em bolsa, né? Fez o IPO, Initial Public Offering, né? Oferta pública, em português é oferta pública de ações. Ela levantou capital para poder fomentar a expansão, criar novas filiais, enfim. Ela levantou dinheiro por capital próprio, tá certo? Capital próprio é aquele dinheiro que a gente chama de renda, né? O nome que a gente dá é renda variável, né? Quem compra esse ativo, quem vai lá e investe, ele se torna sócio da Pets. Ou a Pets poderia fazer isso de outra forma. Ela poderia fazer o quê? Ela poderia emitir dívida, tá certo? Então a gente chama a emissão de dívida de capital de terceiros, tá certo? Capital de terceiros, tá? O que é capital de terceiros? É uma forma de levantar recursos para a empresa também, tá certo? Ela é emitir dívida, tá? E é disso que a gente vai falar essa aula, né? É do mercado de dívida, é essa emissão aqui, né? Que a gente vai se concentrar, tá certo? E aí o nome que a gente dá a isso, né? No mercado financeiro é a renda, né? Outro nome aqui do nosso capítulo seria a renda fixa, tá certo? E muito cuidado com esse nome, tá? Mercado de dívidas, obrigações, ou ainda, vou botar aqui, ou renda fixa, tá legal? E muito cuidado com esse nome, né? Por que muito cuidado? Dá a ideia de que renda fixa, né? Eu vou receber uma renda, ou seja, vou receber um recurso de forma fixa, né? E aí você pode ter a impressão de que não tem risco, né? Ou seja, seguro, eu vou investir porque eu vou receber sempre. Não, cuidado, né? Então, primeiro, vamos conceituar. Conceito, né? Conceito, tá certo? O que é uma renda fixa? É um contrato entre duas partes. E quem são essas partes? É o tomador, né? E o credor, tá certo? Sempre, tá? Um contrato entre duas partes, entre tomador e credor, tá certo? Onde nesse contrato estão fixos três parâmetros. Quais são os três parâmetros? Parâmetro 1 é a periodicidade desse contrato, tá legal? Esse é o primeiro parâmetro fixo. O segundo parâmetro, pessoal, é a forma de recebimento, que a gente chama aqui de cupom, tá? Já vou explicar daqui a pouco o que é. E por fim, é a forma do juro. Se eu vou receber pré, se eu vou receber pós, se eu vou receber misto, um pedaço pré e um pedaço pós, enfim, a forma do juro. Então, por que recebe esse nome de renda fixa? Justamente porque existe fixação de 3 itens em contrato. Então, o nome é renda fixa, porque estão fixos no contrato 3 parâmetros. E isso funciona para o mundo todo, tá, pessoal? O mundo todo, né? Em inglês aqui, é só botar fixed income, tá? Ok? Bom, então, para a gente entender esse capítulo, a gente precisa entender o que é tomador, credor e como é que é a forma do contrato. Então, vamos para o primeiro contrato mais simples. O primeiro, mais simples de se entender, é o título de cupom, esse é o nome, né? Título de cupom zero. Tá legal? O que é título de cupom zero? Aquele que não paga nada a título de juro no meio do caminho. No meio do caminho que eu digo no meio do contrato. Tá legal? Então, um exemplo clássico de título de cupom zero é um em que você investe um valor P na data zero e recebe tudo no final, depois de um prazo N decorrido desse contrato. E aí, qual é a precificação desse contrato? Qual o preço P? Bom, o P tem um nome, pessoal, importante aí no mercado de títulos que se chama PU. PU significa preço unitário. O que é preço unitário? É aquele que é o valor futuro
sobre 1 mais a taxa pactuada nesse contrato, elevada a N. Em geral, o I é referenciado ao ano. Então, aí você coloca aqui N sobre 252. Tá? Esse é o título mais fácil de entender. Qual é a característica desse título? Em geral, o valor futuro, chamado também de valor de face, vale 1.000. E aqui 1.000, pessoal, vale tanto em reais, tá? E aí eu vou usar o caso brasileiro, mas também vale em dólares, em peso argentino, e assim vai, tá? Então, o PU, pessoal, é definido como sendo 1.000, que divide 1 mais a taxa pactuada desse contrato, elevado a N sobre 252. Vamos para exemplos práticos? Beleza, vamos lá. Só um detalhe, então. Vamos dar nome aos bois. Vou começar, então, com um contrato mais fácil, que são as letras do Tesouro Nacional. Tá? Como eu disse aqui em cima, eu comecei meu exemplo da Petz porque foi algo que aconteceu semana passada. Para quem acompanhou aí, a Petz emitiu, fez o IPO semana passada, né? A imprensa noticiou bastante esse fato, por isso que eu usei ele. Tá? Mas para dívida, pessoal, para mercado de renda fixa, o maior, digamos assim, player, né, desse mercado, o maior agente é o próprio governo, tá certo? E é assim em qualquer lugar do mundo, tá? É o governo, que é o emprestador, a gente chama de emprestador de última instância, né? O governo tem duas fontes de receita, quais são? Imposto, né? E aí não tem o que fazer, como o nome está dizendo, é imposto, você tem que pagar, né? Por isso que o nome é imposto a você pagar, essa é uma forma de receita do governo. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, governo. Quais são as fontes, né, de receita do governo? Da empresa é esse, né? Da empresa é essa, ou emite capital, emite ação, ou emite dívida. E o governo? O governo tem duas fontes, né? Imposto. E aí qual é a outra forma? A outra forma é via dívida. E o maior player desse mercado de dívidas é o governo. E aqui no nosso caso, o governo brasileiro. Tá legal? E aí, por isso, eu vou fazer aqui o raciocínio, e já um exemplo direto, com um título bastante negociado no mercado brasileiro, que são os títulos de dívida do governo brasileiro, que tem o nome antigo de letra do Tesouro Nacional. Hoje também, pessoal, isso aqui vai até mais ou menos 2017. Hoje o nome que se dá é Tesouro Pré. É o mesmo título, tá? Só para você saber. Pré-fixado. Por que é pré-fixado? Bom, aí já começamos a ver a forma do juro. Aí eu vou explicando esses parâmetros aqui à medida que eu for mostrando na prática, tá? O pré-fixado é a forma do juro. É a forma. O que significa um título pré-fixado? Eu já sei qual é a remuneração acertada do início até o fim do contrato, faça sol ou faça chuva. E aí, muito cuidado, pessoal. Você vai achar que o risco é zero. E aí é por isso, eu vou botar até uma caveirinha aqui, tá? Não é isso, tá? O que envolve o risco de uma obrigação ou dívida? O risco sempre, pessoal, é de você não receber o acordado. O nome disso se chama calote, tá? Então, o que é? Qual o risco eminentemente de uma renda fixa? É o que a gente chama de risco de crédito. É o risco da contraparte não me pagar o que está acertado em contrato. Esse é o maior risco que existe na renda fixa. Tá? Então vale para o governo, né? O risco do governo não me pagar. E além disso, pessoal, quando eu estou falando de tesouro pré-fixado, existe um outro risco também, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Vamos nos fixar primeiro e entender o que é o PU. O PU é 1.000, que divide 1, estou botando de novo, tá, pessoal? Não estou doido. Estou botando de novo para explicar bem com calma. Pessoal, quando você compra um título do governo federal, você paga um valor por ele hoje para receber no vencimento 1.000, tá? Então, você paga hoje para receber no vencimento 1.000. Então, é óbvio que se a taxa de juro, se I é positivo, então o PU é menor. Desculpa, eu botei aqui um sinal de maior, né? Errei. O PU é menor do que 1.000. E aí o que vai acontecendo? Se você compra um título, vamos supor,
com 1 ano de vencimento. Se você está comprando com 1 ano de vencimento, N é 252. Tá? Você está vendo que à medida que o tempo passa, então vou botar assim, ó, tempo passando, o que acontece? O N vai tender a zero, porque eu estou me aproximando do fim do contrato. No último dia, o que eu estou vendo ali na fórmula? Que o PU vai ser 1.000, que divide 1 mais a taxa, elevado a zero, porque o N é zero. Qualquer coisa elevada a zero é 1, então vai dar 1.000. Então é um título que converge para 1.000. Tá legal? Ele vai acruando, o nome que a gente usa no mercado, né? Ele vai acruando o juro dia após dia até chegar no 1.000. Tá legal? Bom, agora eu vou, nesse momento, diminuir um pouquinho aqui a minha tela branca, tá legal? E vamos ver uns exemplos práticos, tá? Bom, já deixei aqui na minha telinha, tá, pessoal? O canal, como eu mostrei para vocês. E agora vamos entrar aqui, ó, já deixei pronto, o site do Tesouro Direto. Tá? O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto mostra para você todos os títulos disponíveis do governo para você poder investir, ou seja, para você poder emprestar para o governo. Então, quando você compra um título do Tesouro Direto aqui, você está emprestando para o governo. Então, você é o credor do governo e o governo é o devedor. Tá legal? Então, olha só. Vamos pegar esse mais fácil aqui, ó. Tesouro pré-fixado 2023. Ó. Então, vamos lá. Vou escrever aqui do lado. Vou escrever na caneta azul. E aí, pessoal, combinado sempre, né? Alguma dúvida aí, abre o microfone e fala, tá? Tesouro pré-fixado 2023. Eu estou olhando aqui no site, ó, hoje, tá certo? A rentabilidade está em 4,20, então o I é 4,20. Né? Isso aqui sempre é o ano, tá legal? E o vencimento, ó, tá vendo? 2023, o vencimento sempre segue esse padrão, pessoal. O vencimento vai ser 1/1 de 2023, tá? Sempre assim, tá legal? Bom, se o vencimento vale em 1º de janeiro de 2023, quanto que você vai receber em 2023? O valor futuro, você já sabe, vai ser 1 milhão. Então, qual é a conta que você tem que fazer aqui? O PU do título, que é o preço que você vai pagar hoje, vai ser 1.000, que divide 1 mais 4,20 divide 100, elevado a N. Aí N eu tenho que descobrir quantos dias úteis tem de hoje até 2023, tá? Por enquanto eu vou botar esse N aqui não explícito, porque o site não vai mostrar para você, tá? Você tem que ir lá no Excel, né? Usar um comando lá de dia útil total, para saber quantos dias úteis tem até 1º de janeiro de 2023, tá? N sobre 252. Se você fizer essa conta aqui, a gente vai fazer no Excel, tá? Já vou abrir ele. Você vai encontrar o valor de R$ 910,09. Tá legal? Então, o que isso significa? Se você emprestar para o governo hoje R$ 910,09, vai sair da sua conta esse valor. Então, vai ser menos, né? Você vai sair do seu valor, da sua conta. Você vai receber, em 1º de janeiro de 2023, 1.000. Alguém tem alguma dúvida? Bom, beleza. Vamos para o Excel, então, para a gente ver essa continha. Tá legal? Simples assim. Esse é o título mais fácil que tem. Estou abrindo aqui o Excel para a gente fazer uma continha e explicar isso melhor. Ó, vamos botar uma nova planilha aqui. Depois eu nomeio a aula, eu jogo lá para o nosso streaming, tá? O nosso streaming não, nossa timeline, na verdade. Então vamos lá, deixa eu dar um zoom maior. Deixa eu só dar uma olhada se está todo mundo comigo ali. Tá, ninguém chiou por enquanto, então tá tudo certo. Beleza. Então vamos lá. O valor futuro é 1.000. Então vou botar aqui, ó, 1.000. Tá bom? 1.000. Qual é a taxa de juros? A taxa de juros é 4,2%. 4,2%. E não preciso de mais nada. Na verdade, preciso sim, né? O vencimento
é quanto? O vencimento é... deixa eu aumentar aqui. O vencimento ele é 1º de janeiro de 2023. Perfeito. E hoje? Vou botar assim a fórmula no Excel aqui igual a hoje, né? Que ele me retorna com a data de hoje. Ué, tá. Eu acho que tem que botar assim. Tá, beleza. Retornou com hoje. 14 de setembro de 2020. Tá? Então, primeiro a gente tem que calcular N. O que é o N? N é dia, trabalho total, tá vendo? Ele retorna o número de dias úteis entre duas datas. Então, data inicial hoje, data final essa aqui. Aí, pessoal, tem um problema só, porque a gente tem que saber o número de feriados que tem até 2023, tá? Existe uma planilha que a Ambima divulga. A Ambima é um órgão do mercado autorregulador que te dá o calendário de feriados, tá? Então, aqui, ó, pega aqui, ó, Ambima, calendário, feriados. Ali, ó, feriados bancários, Ambima, tá? E aí você consegue baixar, ele dá até 2078, tá? Tá aqui, ó. A gente tabela com feriado até 2078. Aí você pode pegar aqui feriados.xls, estão todos eles concatenados, né? Então, estou clicando ali. Eu jogo depois lá no nosso streaming também, tá? Eu estou cismando streaming, não é? Na nossa timeline lá. Vou esperar baixar aí. Pô, tá meio lento, é porque convenhamos, né? Até 2078, né? Vai ser grande o arquivo, tá? Mas enfim, tá baixando aí. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, graduação 2020/1. Ó, já salvei todo mundo, foi importante eu mostrar isso aqui também. Todo mundo que me mandou eu já salvei, tá, pessoal? E agora eu não aceito mais os envios porque o prazo era até hoje, 18 horas, tá? Até porque também eu já botei o gabarito, tá? Mas a adesão foi boa, eu fiquei até contente aí, estava preocupado em ter uma adesão baixa, mas não foi o caso, tá? Bom, salvei ali. Aí aqui, ó, pessoal, eu vou ali, clico, eu vou ver os feriados nacionais, tá? Tá abrindo ali a planilha ainda. Acho que eu cliquei, né? Vamos ver. Não tinha clicado. Desculpem aí, cliquei agora para abrir aqui a planilha de feriados nacionais. Pode falar. A fórmula para ele poder carregar, senão não carrega. Desculpa, alguém falou alguma coisa aí? Eu não escutei. Tem que dar o ESC na fórmula, professor, para ele poder carregar, senão ele não vai carregar a planilha. Aí. Obrigado. Aí, ó, mais uma coisa que eu aprendi, não sabia. Aí, olha aí. Quem sabe é outra coisa, né? Obrigado. Foi o Morian aí, né? Isso, foi. Pô, obrigado. Não sabia. Aprendi aí. Vamos lá. Nós estamos em 2020, ó. 14/9/2020. Aí vamos lá. 14/9/2020. 14/9/2020. Então, ó, a gente vai ter quantos feriados até 2023? Mais ou menos aqui no olho, tá, pessoal? Tem uma forma mais elegante, ó, são 28 feriados, tá? Tem uma forma mais elegante que você pode jogar essa planilha dentro dessa, e aí dentro da aba aqui ele lê esse vetor automático, tá? Depois eu já mando isso pronto, tá legal? Mas aqui, ó, fui aqui no olho 28 feriados. Então eu vou fazer o seguinte, ó, dia, trabalho total, data inicial é essa, data final é essa aqui, feriados, então a gente viu que são 23, tá? Desculpa, aqui 23, é 28. 28. A conta que eu tenho que fazer? Como essa taxa está ao ano, então só botar aqui, ó, ao ano. Eu tenho que transformar o N ao ano, tá? Então, N ao ano é o quê? É simplesmente esse aqui que divide 252, porque no ano tem 252 dias úteis, tá? E aí você vai fazer o seguinte, PU é o preço unitário, né, que é o valor presente, vai ser 1.000, que é esse cara aqui, que divide 1 mais a taxa, que está aqui, chapéu do vovô, circunflexo elevado ao N, ao ano, né, que é esse aqui, que eu já botei separadinho aí, para você saber na hora de estudar, não se perder. Quanto é que está dando? 906,68. Vamos ver quanto é que deu lá. Tá aqui, ó. Ó, deu 910,09. Por que não deu igualzinho? Porque provavelmente aqui, ó,
tem mais feriado do que eu imaginava. Ué, continua dando 600? Peraí, vamos trocar aqui, 30. E agora me pegou. Ó, vocês estão vendo? Deixa eu ver aqui se eu botei algo... Ué, o feriado... Eu estou alterando feriado. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou alterando feriado, ele não está alterando o número de dias. Tá vendo? Então eu acho que eu usei alguma fórmula errada. Vamos ver aqui. Pode, quem quiser aí me ajuda. Eu acho que essa fórmula do dia de trabalho total tem que selecionar as datas dos feriados para ele poder calcular. Ah, entendi. Então tem que jogar numa outra Dá planilha. para referenciar na planilha que tá mesmo, só usa como referência a planilha paralela. Não, aí vamos fazer o seguinte, ó, eu acho que talvez fique mais fácil assim, ó. Aí me ajudem, tá? Porque realmente eu estou fazendo aqui ao vivo e eu já fiz isso, né? Mas eu acho que se eu fizer isso aqui, ó, vamos lá. Me ajudem aí, quem sabe aí me ajuda. Ó. Os feriados eles estão aqui. Eu acho que vai dar certo isso aqui. Vamos ver. Não deu certo. Agora eu não me lembro como é que referencia realmente, que é a questão de sintaxe. Peraí, deixa eu ver se eu faço assim, ó. Acho que é só essa coluna aqui. Vamos ver. Se não for assim, pessoal, depois eu consulto, que eu já fiz. Ah, não está dando certo. É só a coluna A, mas eu normalmente uso só os feriados que tem dentro das datas. Eu nunca tentei com fora do intervalo. Como é que é? Me explica aí de novo, por favor. Lembra quando tu contou os 28? Seleciona só aquelas células. De repente ele entenda que é a soma daquele... Será que é isso? Vamos ver. Vamos ver, não sei se ele entende, assim. Eu já fiz, tá? Eu tenho salvo, inclusive. Só que acabou que eu achei aqui que ao vivo eu ia matar e não estou matando, depois eu mando pronto. Mas vamos lá. É bom acontecer também, que é bom que a gente aprende junto, né? E aí participam mais também. Vamos lá, vocês estão falando assim, ó, pega isso aqui, né? E quem falou antes da... Eu não sei quem falou, tá? Me desculpa aí. Mas, vamos lá, até 2023, né? É isso aqui que vocês falaram, vamos ver se dá certo. Não, tá vendo? Não tá dando certo, não. Ele deve pegar todo o período. Não, então, já peguei o período, ele retorna um erro também. Quem tinha falado antes de você aí, tinha dado uma ideia, eu já peguei assim, alguém falou alguma coisa aí, não foi? Eu falei, na verdade eu fiz com bem menos datas, né? Faço muito com mês, e eu seleciono só as datas que tem dentro do intervalo, igual fez agora. Ah, eu fiz e deu zebra, vocês estão Pois vendo? Tá, depois eu dou uma checada, mas tinha dado quanto mesmo? 20 e poucos, né? 28. Então assim, ó. Peraí, não, agora tá dando muito errado. Qual é a data? Claro, pessoal, a data inicial. Eu também sou... Desculpa aqui, né? A data inicial é essa aqui, ó. Eu inverti aqui. Data final é essa. Ah, agora eu acho que vai dar certo. E os feriados? Eu estou começando agora, 14/9, de 20. Tenta 14 do... selecionar tudo, talvez agora vá com tudo. Pode ser. Vamos lá. Não. Tá, a última tentativa aqui, que é o 14/9. Pô, a gente está se perdendo aqui numa coisa simples. 14/9 até 2023. Aqui, ó. Acho que agora, vamos lá. Cruzar os dedos. Não. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vou fazer assim tradicional. Vou botar aqui 0. Ué, eu não sei por que agora ele troca hoje. Vamos lá. A data inicial. Ah, pô, é dia de trabalho total. Dia de trabalho total. Qual é a data inicial? A data inicial é hoje. Ih, meu Deus. Vamos lá. Dia de trabalho total. Data inicial, hoje. Ponto e vírgula. Data final, lá. E os feriados? Ctrl Shift para baixo. E vou fechar parênteses. Aqui, na verdade, o último não tem. Aí, pessoal, pronto. Não precisou nem escolher o intervalo, tá? Eu estava usando a fórmula errada. Então, deu 578. Vamos ver se bate lá com o site. Ó, 910 era... Não bateu, porque é o seguinte.
Aí eu já sei o que é. Tem algum aqui, ó. Tem algum feriado que essa planilha não está contemplando. Quer ver, ó? Eu vou trocar aqui, ó. Só para não perder, né? Que a gente demorou tanto para achar aqui. Vou botar 577, tá? Vou fazer aqui embaixo. O mesmo PU, tá? A mesma conta. Só que eu vou usar o seguinte. É 1000 que divide... N... Não. Que divide... Deixa eu me lembrar. Eu tenho que fazer esse aqui que divide 252. Primeiro é isso, né? Tá, aí eu vou botar aqui, ó, PU à mão. Só para vocês entenderem aí o que eu estou fazendo. É o 1000 que divide 1 mais a taxa está aqui, aperta F4, fechou parênteses, elevado a esse cara aqui. Ó, aí deu 910,09, exatamente o valor que está aqui no site do Tesouro. Então, o que está acontecendo? Tem algum feriado a menos e a planilha está botando algum feriado a mais, tá? Essa planilha da Ambima, tá certo? Eu acho que ele não está contando mais hoje aí no site do Tesouro, professor, que já fechou. Ah, tem razão. Obrigado. Pô, Morian, obrigado. Matou a charada. Que na verdade o hoje já acabou. Eu esqueci que eu estou dando aula de noite, tá? Tem razão. Então aqui, só para vocês lembrarem, é menos um dia mesmo, porque o hoje já acabou. Obrigado. Bom, então vocês entenderam, né? Quem não entendeu fala agora, né? Mas entenderam a mecânica de precificação, né? Todo mundo entendeu? Aí vamos lá. Esse 4,20, vamos agora à discussão técnica, né? Esse 4,20 de onde vem? Isso aqui é do mercado, pessoal. Amanhã, esse entendimento agora é fundamental, tá? Vou até para o quadro aqui. Esse 4,20 amanhã, ele pode subir, pode ficar igual ou pode cair. E aí eu vou abrir para vocês me ajudarem. Eu comprei o título hoje, tá? Então, estou com 4,20 garantido. Amanhã é ideal para mim que caia ou que suba a taxa de juros? Alguém me ajuda? Que caia, porque o preço do título é inversamente proporcional ao valor da taxa. Beleza, obrigado quem falou. Na verdade, assim, tá certíssimo, tá? Ele cai aqui, ó. Se cair o juro, eu aumento o PU. Então, se eu estou investido no título, se eu comprei o título, eu quero que suba o valor, tá certo? Então, quando vai para baixo o juro, eu ganho o PU. Legal? Bom, então é o seguinte, pessoal. Existe um termo para vocês entenderem importante. Comprado PU, ou seja, eu tenho o título, é a mesma coisa, a gente chama isso de posição sintética, que vendido em taxa. O que é vendido em taxa? Vendido, pessoal, quando eu estou vendido em algum parâmetro financeiro, quando esse parâmetro cai, eu ganho. Então, quando o I cai, eu ganho. Tá? Então, por isso que a gente fala que o agente que está comprado em PU, ele está vendido em taxa. No mercado, todo mundo fala taxa. Tá? Ou ele está vendido em taxa, ou ele está comprado em taxa. Então, quando vocês escutarem essa expressão, a instituição bancária está vendida em taxa, porque a instituição bancária está muito exposta ao juro pré, tá bom? Quem está pré-fixado está exposto à taxa, tá legal? O risco dele é a taxa. Se a taxa subir, ele perde, tá legal? E aí, de novo, né? Vamos lá escrever agora o corolário disso aqui. Vendido PU é a mesma coisa que comprado em taxa. Então, quem está comprado em taxa está acreditando que a taxa vai subir. Senão ele não estaria comprando em taxa, tá certo? Ele estaria vendido. Tá? Então, esse conceito é importante, tá? De comprado e vendido. Todo mundo entendeu? Bom, beleza. Vamos olhar para essa dinâmica agora do juro, tá certo? Esse 4,20 quem determina? Ninguém, é o mercado, tá certo? Hoje é 4,20. São as condições que o governo encontra para ser financiado. Ele vai lá e emite um título para vencimento 2023. Ele consegue se financiar a 4,20. E olha que coisa interessante aqui que dá para você perceber. Ó.
Isso aqui é título tudo do governo, tá? Ou seja, o governo está tomando emprestado do público. Eu estou vendo que, à medida que o tempo passa, se ele emite um título para 2023, ele está tomando emprestado a 4,20. Se ele está tomando emprestado para 2026, ele está tomando a 666. E, né, tem gente que não gosta desse número aí, né? Eu não sou supersticioso, não, mas tem gente que fala que 666 é um número ruim, né? Mas, enfim, o que eu estou vendo aí? Que a estrutura de juro, ó, aqui é o I. O juro vai subindo, né? À medida que passa o tempo. Faz sentido? Faz, né? Isso aqui a gente chama de formato normal da curva, né? Então, vou botar aqui, ó, curva normal. Qual é a lógica dessa curva? Dado o mesmo credor, tá? Ou o mesmo tomador, tanto faz essa análise. Eu estou olhando quem está tomando emprestado, que é o governo federal. Tá? O governo federal está tomando do público. Mesmo contrato. Aquele que tem mais tempo, o público que está emprestando para ele vai exigir mais taxa, né? Porque eu vou ficar mais exposto a governo, então eu só vou receber em 2026, então se eu só vou receber em 2026, eu vou exigir mais taxa do que 2023, tá? Bom, isso é o esperado, por isso que o nome é curva normal. Mas também pode existir uma situação, tá? Que é o seguinte. Vou botar aqui embaixo. TT. Então, ó, 2023, 2026, aí aqui 2023, 2026. Tá? Então, vamos lá. Pode existir uma situação, essa é a situação 1, essa situação, não vou botar aí, vou botar a situação 1, situação 2, situação 3. Pode acontecer a situação seguinte, ó. Eu posso estar na mesma taxa de juro, independente do vértice ou vencimento, tá? Vocês vejam que eu usei uma nomenclatura nova, tá? Isso aqui é chamado de vértice, tá? Ou vencimento, tá? A mesma coisa, vértice ou vencimento. Tá legal, beleza. Eu posso ter uma situação que é a mesma taxa independente do tempo do contrato. Isso aqui a gente chama de curva flat. O nome é curioso, né? Porque flat seria plano, então curva plana, né? E pelo amor de Deus, né? Temos aí essa discussão na internet boba, né? Se a Terra é plana ou não, né? Até para quem fez física, né? Acho que o cara que tem no segundo grau até uma afronta, né? Mas enfim, curva flat. O que isso quer dizer? Quer dizer que a taxa não muda, independente do vencimento do contrato. O que determina uma curva ser flat, hein? Alguém consegue me explicar? A primeira coisa, tá? Existe, tá legal? Ela existe. Eu estou perguntando, queria saber se alguém pode me ajudar, em que situação a curva flat aparece. Alguém me ajuda? Só para a gente ter participação e discussão, né? Não ficar só eu falando, monólogo, vocês acreditarem em tudo, né? Também não é obrigatório, tá? Mas alguém quer me ajudar? Num contrato bancário não seria curva flat, porque daí tu assina um contrato e essa taxa vai durar até o fim do contrato? Num contrato de empréstimo, por exemplo. Tá, então você está me dizendo o seguinte, que um contrato pré, que a taxa não muda, é flat o tempo todo. Não é esse o entendimento, tá? Pode ver aqui, ó, aqui é pré e aqui é pré, e a taxa muda. O que eu estou dizendo vou explicar de novo. Independente do vencimento, mesmo contrato, mesmo tomador, tudo igual. Independente do vencimento, a taxa não muda. Aí eu estou vendo que situações isso ocorre. Tá? Então vamos lá, pessoal, já para dar a explicação para vocês. A curva flat, ela aparece em momentos em que eu tenho problema de liquidez em alguns vértices. Esse é o primeiro ponto, né? Quando há problema de liquidez, ou seja, muito agente concentrado em 2023 e ninguém na 26. Então o prêmio que você teria na 26 some, porque é ali que tem liquidez, né?
e aqui não tem liquidez, então aqui ninguém negocia, fica uma taxa parada, e aqui todo mundo passa a negociar, como tem liquidez, aqui tá, embora seja mais curto, aqui mais tempo exigia mais prêmio, mas eu não vou exigir prêmio porque tem liquidez em relação a 2023. Tá legal? Então é em problemas de liquidez. Outra coisa que aparece também, formato do juro, é quando eu tenho segmentação de mercado. Ou seja, eu tenho muitos agentes, né, emprestando uns aos outros, mas um grande concentrado num vértice só. E aí aquele agente não negocia o título. Isso acontece muito, por exemplo, com fundo de pensão, que é um player grande, né? São grandes alocadores, pensa aí Previ, Funcef, Centros, né? Tem o do BB lá, o Previ, né? Falei Previ, Centros e Funcef, da Caixa. Bom, eles têm fundo de pensão, eles compram lá um título e ficam com o título o tempo todo, não negociam, né? Isso aí deforma, digamos assim, a curva de juro, tá? Aí seria a curva flat. E tem uma situação que a gente chama de curva anormal, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, beleza. Tem também a situação que a gente chama de curva anormal. O que seria a curva anormal? Seria o formato contrário à da primeira. Seria esse formato aqui. Curva anormal. Bom, aí essa curva é a mais estranha, né, do ponto de vista de intuição. O agente paga muito mais juro para tomar emprestado no curto prazo do que no longo prazo. Pensa em governo, tá? Ele paga muito mais para emprestar para curto do que para o longo. Alguém consegue me explicar quando que aparece a curva normal? Em que situação de mercado? Pessoal, alguém aí participa, por favor? Alguém consegue ter uma pista? Vou até aqui abrir a janelinha. Nós estamos em 29 participantes. Nós tivemos 4 desistentes, né? A gente estava em 34. 4 já declinaram aí, né? E aí, pessoal? Alguém me ajuda? Ó, os que estão fora, eu vou fazer uma ligação, né? Quem sabe eles não entram. Daqui a pouco ali a pessoa nem se dá conta, né? Então eu vou pedir para entrar. De repente eu consigo angariar mais gente aí para nossa aula. Bom, pessoal, como ninguém me respondeu, eu vou responder a vocês de forma histórica, né? Em que momento a gente teve da história recente uma curva normal? Foi ali, por ali em 2015, tá? 2015, 16, né? Um pouquinho assim, meados de 17. Tá. Com esses 3 anos aqui, você consegue deduzir alguma coisa? Estava todo mundo aqui. Opa, o LM, quem é o LM? Ou a LM? Ó, vocês estão falando lá no chat. Governo em crise que está captando recursos, não? Beleza, Henrique. Quer desenvolver melhor aí? Ou tu está sem microfone? Se vocês preferirem, eu até deixo o chat, se vocês preferirem não abrir microfone e falar por texto, né? Digitar o que vocês querem, também não tem... Ah, tá, estou sem microfone. Beleza, Henrique falou que está sem microfone. Exatamente isso, né, pessoal? O governo aqui estava em crise, no seguinte aspecto. 2015, só para vocês lembrarem ali, a Dilma ganhou em 2014 do Aécio, numa eleição bastante apertada. E lembrando que em 2013, um ano antes, a gente teve bastante passeata na rua, né? Eu me lembro bem, porque eu dava aula ali na João Pessoa, e teve umas 3 semanas ali, críticas ali, porque o protesto passava ali bem em frente ao João Pessoa. Mas em 2013 a gente teve bastante manifestação, né, de não vai ter Copa e tal. 2014 teve Copa, ganhou a Dilma, numa eleição bastante apertada com a Aécio. Mas em 2014, se vocês forem olhar os debates eleitorais da época, o Aécio, né, que era o principal adversário, já comentava que a Dilma estava, no governo Dilma, né, estava gastando mais do que
se previa e estava mudando superávit toda hora. E, de fato, né, o governo 2014 ele vinha mudando a meta de superávit, né? E foi ali que a gente começou a ter déficit, né? De lá para cá a gente nunca mais conseguiu ter superávit, né? Já estamos indo para o 6º ano seguido de déficit. E o Aécio jogou luz nesse assunto nas eleições e a Dilma negou. Olha, 2014 vamos fechar no positivo, vai dar tudo certo, não vamos fechar no vermelho e tal. O que aconteceu? Ela deixou muita despesa para 2015, né? Ela pedalou, né? Pedalar é você deixar a despesa para outro ano. Pensa o seguinte, né? Você vai fechar o teu imposto de renda ali em dezembro de 2020, gasta tudo no cartão, só vai pagar ele em janeiro de 21. Aí você vai olhar a janela de 20, parece que está tudo bem, né? Mas você deixou um monte de despesa para 2000. Pode falar, quem abriu aí o microfone pode falar. Ô, senhor, tu tem como explicar de novo o segundo caso, o que ocasiona ele? A curva flat? Isso, eu não entendi o teu... Tu falou que era problema de liquidez, mas o segundo Então, motivo eu não entendi. Muito tá bem. bom, obrigado. O primeiro motivo é o problema de liquidez e o segundo é o que a gente chama, a literatura chama de segmentação de mercado, tá? Segmentação de mercado é quando um agente que está emprestando para o governo, ele é um player grande, é um detentor grande daquele vértice ali. Então, por exemplo, aqui 2026, vamos supor, tá? Suposição. Só o fundo de pensão da Caixa Econômica Federal tem esse título, ou seja, é ele que comprou quando o governo emitiu, tá bom? E ele não negocia com ninguém, ou seja, eu perdi liquidez nesse trecho e, além disso, a taxa fica sempre fixa, porque não tem negociação. Então, isso faz com que... Aí vamos supor que também tenha 2023 na Caixa Econômica. Tá? Eles não negociam. A taxa vai ser flat, ela é a mesma, independente do vencimento. Entendeu agora? Aham, entendi. Isso aí. Beleza. O nome disso é técnico, tá? É segmentação de mercado. Tá? Então, assim, até respondendo a vocês, três fatores explicam a curva de juros, né? Primeiro é liquidez, segundo é aversão a risco, que é o tempo, né? Terceiro é segmentação de mercado, tá legal? São essas 3 palavras-chave. Então, voltando aqui ao caso que eu estava comentando com vocês da curva anormal que apareceu ali no início do governo Dilma II, tá? Que foi o segundo mandato da Dilma. Começou a se gastar muito e aí o mercado ali em 2015, né, começou a se questionar se não estava acelerando o gasto sem a contrapartida de investimento e geração de PIB. E começou a piorar essa relação, começou a se deteriorar, e a gente teve aqui um secretário do Tesouro, né, que é o Arno Agostinho, que realmente gastava mais do que podia. E o TCU alertava, olha, está gastando mais do que pode, está gastando mais do que pode. Então aí culminou com o impeachment da Dilma, né? Qual foi o motivo? Foi a pedalada, né? Ficou conhecido como pedalada, e de fato, pessoal, eu até me irrito um pouco, tá? Para não dizer muito, aqueles que dizem que não teve pedalada, tá? Teve pedalada sim, tá certo? Pedalada do ponto de vista contábil e técnico, né, é você passar uma despesa para outro ano, sem a sua contabilização na data e sem poder gastar, tá certo? Então, o fato houve pedalada. Tá? Agora, outra coisa importante, outros governos fizeram? Sim, outros governos fizeram pedalada também. Então, isso, o governo Dilma tinha razão, quando eles foram fazer lá a defesa, né, do processo de impeachment, ela disse, olha, outros governos pedalaram também, não aconteceu nada, é verdade. O problema foi o tamanho da pedalada. Tá? Se pedalava, né? O nome disso é despesa, restos a pagar, tá certo? Você deixava num ano fiscal para o outro ano algo como 2 a 3% do orçamento, tá? Do ano anterior. Com a Dilma foi a quase 50% para o outro ano. Tá? Então, assim, tudo bem, nos outros anos tiveram, ela tem razão. Você não pode discutir, a pessoa morreu com 1 tiro ou com 20. Morreu, né? Independente. Né? Então, 1 tiro ou 20 dá na mesma. Então, pedalou com 1%, pedalou com 5%, é a mesma coisa que 50%. O entendimento é que não é assim, né? O grau foi elevado da pedalada. Bom, mas enfim, onde é que eu quero chegar? Um dado histórico que aconteceu fez com que a nossa curva fosse anormal.
Seguinte sentido, ó, o agente fica tão estressado com curto prazo que ele acha que para o longo vai se resolver. Então, a taxa longa ela é menor do que a taxa curta. Aquela história está tão ruim, que não tem como piorar, vai melhorar na frente. Tá? Então, a curva tende a ter essa inclinação que a gente chama de inclinação negativa. Tá legal? E, de fato, foi isso que aconteceu. O momento em que a Dilma é empichada e assume o vice, que foi o Michel Temer, ele implementou, a primeira coisa, né, uma das coisas que ele implementou foi o teto dos gastos. Aí qual é a implicação econômica? É a queda do juro longo, tá certo? A inclinação da curva se tornar normal. É uma sinalização para o mercado, olha, eu não vou gastar tanto, eu vou controlar aqui, e aí o pessoal vai ficar mais tranquilo, fala assim, opa, a chance de insolvência, a chance de no governo não pagar diminuiu. E vocês podem estar percebendo que a gente está vivendo esse momento agora, né? Que é a discussão da reforma administrativa, a reforma da Previdência. Isso tudo, pessoal, tem tudo a ver com a curva de juros, tá legal? Com o formato dessa curva. E o governo, de novo, por ser o maior player desse tipo de mercado de dívida, quando ele está tomando emprestado com um juro muito alto, isso afeta todos os agentes. Então, a Petrobras, quando vai tomar emprestado, se a taxa do governo é alta, ela também vai ter que tomar a taxa alta. O contrário vale. Se a taxa é muito baixa, a Petrobras, para tomar emprestado, vai tomar uma taxa muito baixa. Tá legal, pessoal, esse funcionamento básico da economia? E eu digo para vocês, porque a gente está vivendo um momento assim, único, né, na nossa história, uma taxa de juro muito baixa. A gente conseguiu, com o Plano Real, consertar a inflação, né? Só que a gente ficou ali 20 anos, né, do Plano Real com um juro muito alto. E agora, finalmente, a gente está entrando em juro muito baixo. Claro que a pandemia acelerou esse processo, não foi nada bom, não está sendo nada bom, né? Mas o juro vai permanecer baixo por muito tempo, isso é muito bom, tá legal? Aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, voltando à minha discussão, então entendido aqui o formato da curva? Beleza. Ah, professor, entendi. Agora vamos para a prática. Pessoal, eu falo desses títulos, né, desde que eu entrei na URGS, tá certo? Eu dou aula disso há 10 anos. E eu vivi, nesses 10 anos, de tudo, né? Já vivi o impeachment da Dilma, a eleição da Dilma I, a eleição da Dilma II, né? Já estava dentro da URGS a entrada do governo Temer, agora a entrada do governo Bolsonaro. E eu sempre digo para os meus alunos o momento ideal para investir. Quando eu estou falando aqui desses títulos, eu falo, né, muito, porque você nunca mais vai esquecer, né? Eu acho que mostrar não só a teoria como a prática ajuda muito na hora de aprender. E eu dizia para os alunos, né, falava muito, pessoal, a hora de investir é agora. No meio da pedalada aqui, quando a gente estava na pedalada, eu falei para os alunos, pessoal, vamos comprar, porque está valendo. Eu queria mostrar isso para vocês, ó. Vou entrar aqui nos meus títulos, tá? Aqui, ó, vou entrar aqui no Santander. Eu dei um zoom maior, para vocês verem como é que eu agi nesse momento, tá? Para vocês entenderem até a cabeça de financista, né? Eu dou aula de finanças, obviamente, então eu faço isso na pessoa física, né? Não posso deixar de fazer, tá certo? Isso aqui é o que eu adoro fazer, ó. Então vamos ver aqui o extrato, tá? Vou pegar aqui Santander, pegar esse ano aí, 2020, pegar esse mês, tá? Setembro. Então vamos lá, buscar. Aqui, pessoal, aqui tem tudo que eu investi, tá lá o agregado, né? Investi 259 mil, tá com 391 mil, tá? Vamos pegar um aqui, ó. Esse aqui, ó. A gente está falando, desculpa, vamos pegar um que eu falei agora, Tesouro Pré-Fixado 2021, tá? Vamos pegar esse aqui, ó. Vai vencer em 2021, ou seja, eu vou receber em janeiro de 2021, vamos ver quanto? Então vou clicar aqui, ó. Pessoal, olha só, eu investi em 14 de dezembro de 2015, 4.732. Fiz outra aplicação em 20 de dezembro de 2015, 4.666. E investi em janeiro de 2016, 4.666 também, tá? Vamos ver os detalhes? Então, vamos ver os detalhes aqui, ó. Só clicar em detalhes. Olha lá. Eu comprei 10 títulos, tá legal? Comprei 10 títulos, com uma taxa de 17% ao ano. Eu acumulei até agora, ó, desde... eu comprei quando mesmo? Vamos ver aqui, ó, eu comprei em 2015. Até agora, pessoal, eu dobrei meu rendimento, ó, 110%, estão vendo? Corresponde a 17 ao ano.
Para vocês terem uma ideia, 15% ao ano, eu duplico meu capital a cada 5 anos, tá legal? Se for 15% ao ano, eu duplico a cada 5 anos. Então, eu quadruplico a cada 10 anos, né? Eu multiplico por 8 a cada 15, tá? E assim vai, tá? É só esperar atuar, você tem que ter paciência e calma, né? Investimento é assim. Aí, o que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar para vocês, eu acho que já ficou claro, que eu não estou investindo mais. Ó. A última data da aplicação foi 2016. Ó. Eu consegui uma taxa de juros ali, ó, a 17,70. Foi bem ali, pessoal. Olha lá. Janeiro de 16, bem no início da confusão brasileira. A taxa bateu 17. Qual é a taxa hoje? 4,20. Pessoal, a gente saiu de 17% há 5 anos atrás para 4,20. Isso é uma mudança assim gigante. E eu não invisto mais, obviamente, a 4,20, porque é uma taxa muito baixa. Eu necessariamente tenho que correr mais risco agora. Então eu estou entrando, e já entrei bastante, né? Comecei ano retrasado, 2019, ações. Eu já fazia isso, agora acelerei. Né? E na crise, então, nessa Covid aí, que eu lavei a égua, digamos assim. Né? Fui às compras. Mas o que eu queria mostrar para você? É em crise que você compra título do governo, tá legal? Agora eu já não vejo mais espaço muito para subir taxa. Mas quando é que pode subir? Pode subir? Pode. Se o Brasil começar a ser, digamos assim, criticado por estar gastando muito, a gente realmente gastou muito agora no Covid, e se não, digamos assim, não corrigir esse gasto, né, essa taxa pode aumentar. Em situações de estresse mundial também, essa taxa pode aumentar. Enfim, há várias situações aí em que ela pode subir, tá certo? E aí, pessoal, eu mostrava isso aqui para os meus alunos. Falava, pessoal, comprei hoje, tá? Quando eu dava aula, eu falava, comprei hoje. Eu entrava e muitos não entravam. Os que entraram me mandam um e-mail até hoje agradecendo. Não que eu possa estar errado, né? Posso ter errado. Podia subir, podia, por exemplo, dar uma convulsão social, não ter impeachment. A taxa podia continuar subindo. Mas eu sempre tenho a crença que no Brasil se conserta, tá? Seja qualquer tipo de governo, tá? Faço até aqui um disclaimer, tá? Não tem viés algum, tá? Não sou vermelho, laranja, azul, nada, tá? Eu sou financista, né? Então, dependendo do governo, a gente conserta. A gente viveu o plano ali de inflação, né? Sarney, sobrevivemos ao Sarney, sobrevivemos ao Collor, né? Então, a gente sempre sobrevive, sempre fazendo certo, né? A gente acaba depois, por um momento, assim, fazendo certo. Mas, enfim, o que eu queria eu comprei 10 títulos aqui, né? Vamos ver no outro quantos que eu comprei aqui. Ó, também, quantos títulos? Comprei 10 também. E aqui, vamos ver quantos eu comprei. Também comprei 10. Então, o que acontece? Eu tenho 30 títulos desse vencimento, tá? 2021. Então, o que vai acontecer? Eu vou receber em 1º de janeiro de 21, ou seja, está chegando já, né? Eu vou receber 30 mil. Claro, um pouquinho menos porque vai descontar o imposto, né? E demais taxas. Mas eu vou receber 30 mil. Eu investi 14, vou receber 30. E aí, olha a beleza da coisa. Eu já sabia, em janeiro de 2015, desculpa, em janeiro de 2016, o quanto que eu ia receber. E aí, por isso que o nome é renda fixa, muita gente se confunde. Eu investi 14 mil e estou recebendo 30. Eu já sabia que ia receber 30 hoje, ali em 2021, que está quase pertinho, 30 mil. Legal? Pergunto para vocês. Poderia acontecer de eu investir 14, como eu investi mesmo, e receber menos que 30 em janeiro de 21? Vou abrir aqui para ver se alguém me ajuda. Eu receberia menos de 30 mil? Bom, como ninguém falou, já vou dar a resposta. Deixa eu ir lá abrir de novo a minha tela aqui. Pessoal, poderia sim receber menos que 30, mas só se uma catástrofe acontecesse, que é o governo não me pagar. Pode acontecer do governo não me pagar. Mas essa hipótese é muito rara. E digo a vocês, se isso acontecer, o país acabou. Porque ele está imprimindo, é uma hipótese, né? Ele imprimir moeda para pagar. Pode fazer isso, né?
Mas aí a inflação estourou, enfim, deu zebra. Então, o risco é muito baixo de você não receber. Qual é o outro risco? O outro risco é o seguinte, comprei lá em janeiro de 16, tá? Chegou em janeiro de 17, o país piorou, a ponto da taxa ir para 30. Então, investi 14, no meio do caminho, poderia ir para 12, poderia ir para 11, poderia ir para 10. Bastaria o quê? Bastaria que essa taxa aqui, ó, subisse muito, tá legal? E aí, olha um detalhe aqui, ó. Vamos supor, estou batendo na madeira aqui, que essa taxa amanhã vai para, vamos supor, 9%, tá? Olha o PU. O PU caiu para 820, pessoal. De um dia para o outro, se eu vender, eu vou perder R$100. Tá legal? Então é falso a ideia de que renda fixa eu ganho sempre, eu posso perder. Acabei de fazer uma simulação aqui, tá legal? E isso que eu estou simulando com vocês e estou induzindo. Agora, se eu esperar até o vencimento, eu não vou passar por isso. Tá legal, pessoal? Bom, com isso em mente, tem dois conceitos importantes que eu tenho que mostrar agora no quadro branco, tá? Olha só. Opa, alguém está respondendo aqui, deixa eu ver. Beleza, o Matheus colocou ali uma observação. Beleza. Então vamos lá. Eu acho que eu respondi. Deixa eu ver se eu respondi a dúvida do governo em crise. Isso aí. Então já respondi ao Vaz, né? Ao Henrique ali. Geralmente é isso aí mesmo. A taxa está alta quando o governo está em crise, que foi o que eu expliquei. Tá legal? Pessoal, esqueça. Deixa falar. Olha só, explica de novo aquele caso que tu falou que com a renda fixa, no caso a tua taxa, ela pode, por mais que seja pré-fixada, a tua taxa pode mudar. Como assim? Eu não entendi muito bem o Tá, conceito. e eu também não entendi tua dúvida. Tu pode explicar melhor a tua dúvida? Só para eu ir certeiro mais na tua dúvida. Assim, tu usou o exemplo ali que tu botou, a taxa tá 4,20, aí tu subiu ela pra 9. Isso, Aí, no exato. caso, Vou mudaria. vou fazer isso de novo. Ó. Mudei para 9. Continua o teu raciocínio. Porque no caso tu falou que tu acabaria perdendo dinheiro. Tipo, em vez de ganhar 4%, tu não vai ganhar 4%, tu vai diminuir. Tu usou o exemplo dos 17% lá no ano, aí no caso poderia cair pra 14%. Como assim? Tá, beleza. Então deixa eu me explicar melhor. Pô, realmente ficou talvez confuso. O que eu disse é o seguinte: hoje é o que temos é isso, tá? Se eu esperar até o vencimento, tá? Ou seja, se eu esperar até janeiro de 23, a taxa pode ir ao 9, que eu vou receber 1.000 no vencimento. Tá claro isso? Aham. Tá, beleza. Agora, eu comprei hoje a 4,20. Hoje, tá? Amanhã foi a 9. Bati na madeira. Como é que pode ir amanhã a 9? Ataque às torres gêmeas, por exemplo. Vocês pegaram lá a série histórica, ver o que aconteceu com o juro no 11 de setembro, é assustador. O mercado parou. Claro que eles congelaram o mercado, porque é tão forte o estresse que o mercado para, né? Vamos tomar café, esperar ver o que vai acontecer. E eu me lembro bem, só pessoal, um detalhe aí, né? Eu comecei a investir quando eu tinha 16 anos, né? Quando eu estava no Instituto Militar de Engenharia, meu primeiro ano como aluno de graduação. E lá no IME a gente recebe salário, né? Quando você entra, recebe salário. Eu tinha 16 anos na época, né? E comecei a receber salário. E assim, eu não estava acostumado com dinheiro, sempre gastei muito pouco, né? Até então eu gastava para ir no cinema. Então eu ganhava algo como R$300, né? Porra, para quem nunca gasta R$300, naquela época McDonald's, era tudo R$10, né? Então, sobrava, né? Aí eu comecei a investir em título do governo. Aí eu me lembro que deu o ataque à Torre Gêmea, né? Pô, eu fiquei trancado, não conseguia fazer nada, né? Eu via lá meu saldo, mas não era meu saldo, eu não sabia quanto que era. E fiquei bem preocupado, né? Vivi isso na época, eu tinha 16 anos, não me esqueço até hoje, né? Depois de lá para cá, peguei crises assim. Para mim o que mais marcou foi Torre Gêmeas, né? Mas teve o 2008, foi muito pesado também, né? Depois eu vivi ali, digamos assim, não teve grandes impactos na minha carteira, mas eu fiquei nervoso. Foi a crise da Grécia ali, saída da zona do euro, né? 2013, isso aí embicou o juro para cima, 2012, 2013. Teve o lance da Dilma também, que me deixou bastante preocupado, que foi a pedalada, né? Via dia após dia piorando e
e o governo não escutando os sinais do TCU, né, era assustador, dava até nervoso. Eu torcia muito para o governo dar certo, né, por razões óbvias, independente do governo, eu torço para que dê certo. Tá? Torcia, eu falei, pô, não é possível que a Dilma não abre o jornal, não olha lá o que o TCU está dizendo, né, o mercado todo mostrando para ela que estava na direção errada. Enfim, aí culminou com o impeachment, aquilo ali me deixou nervoso, né? Aí quando entrou o Temer, deu uma calmaria. Aí me lembro, um outro dia que me deu assim, quase não dormi, foi o dia do Joesley, né? O Joesley Day, que foi a delação do cara da JBS. Aquele dia a taxa de juros disparou, e é esse o ponto que eu vou mostrar agora, né? No dia do Joesley, a taxa tipo era algo como 13, né? Foi para... Não, nem era isso, acho que eram uns 9. Depois eu pego na série histórica, tá? Mas eram uns 9, foi para 15 no outro dia. Então, assim, é igual agora, né? Tá 4,20, aí amanhã dá alguma delação aí, sei lá, gravaram o governo, vamos supor, né? Batendo na madeira, pegaram o Guedes em gravação, recebendo propina. Putz, taxa vai para... É improvável isso, tá? E realmente não acredito, o Guedes realmente, assim, o melhor ministro que a gente teve de economia nos últimos 30 anos, assim. De novo, faço o disclaimer, não tem viés de governo, tá? Assim, a Dilma teve ministros muito bons também, né? Um deles foi o Levi, muito bom, ministro da Fazenda, acabou também trabalhando para o início do governo Bolsonaro lá no BNDES, né? Mas enfim, vamos supor que amanhã tem alguma gravação, tá, alguma coisa aí que dê estresse no governo, a taxa vai para nós. Tá? Aí para eu pegar no ponto que vocês estão com dúvida. Eu paguei 909. Amanhã eu vou ter quanto? Se eu vender, essa é a lógica. Se eu vender, eu vou vender 820. Se eu não vender, eu não perdi. Pô. Só vou perder se eu vender, se eu executar. Mas se eu executar a venda, eu perdi. Eu saí de 910, né, para 820. Perdi de um dia para o outro, entendeu? Se eu vender. É isso que eu estou falando. E a gente chama isso de marca. Esse é o conceito importante. Isso é a marcação a mercado. Eu marco o título pela taxa de todo dia. E essa taxa de todo dia é influenciada, eu já dei pista, é influenciada pelo micro, pela situação local, pela situação internacional e pela conjuntura macro de um país. Tá legal? É o micro, o macro e o internacional. E aí, pessoal, se eu... Só vou terminar meu raciocínio aqui. Se eu volto para a minha taxa antiga, vamos voltar para a minha taxa antiga. Se eu fico até o vencimento, não interessa o que está acontecendo no meio do caminho. Então, eu posso marcar o contrato sempre a 4,20, todo dia. A gente chama isso de marcação na curva. Tá? Os fundos de pensão têm autorização para marcar na curva, porque isso não agrega risco, não agrega volatilidade, né? Que é essa variação grande no valor do título. Tá legal? Mas para quem acompanha no dia a dia, pode passar mal, viu? Essas taxas de juros oscilar, o cara vê, pô, mas renda fixa não tem risco? Tem, e dá uma variação muito grande nos preços dos ativos. Tá legal, pessoal? Agora eu abro aí. Ficou clara a explicação? Ah, não, eu entendi. É que eu tinha entendido antes, caso, independente se tu deixasse ou não o título lá até o vencimento, tu ia acabar perdendo valor. Mas eu entendi agora. É só se tu retirar antes do valor do vencimento. Não. Isso, é só se eu retirar antes do vencimento. Exatamente. Obrigado aí. Tá. É isso. Isso aí, valeu. Aí, pessoal, vocês já estão vendo aqui, né? Daqui a pouco eu abri um mundo para vocês, né? Pô, eu quero trabalhar com isso aí, operar. Existe, né? Existe. Assim como existe a renda variável, existe todo um mercado por trás de renda fixa. E ele é muito maior do que o de renda variável. E eu digo para vocês, eu invisto desde 2001, foi quando eu entrei na faculdade, 19 anos como investidor, tá? Até hoje eu ganhei mais dinheiro com renda fixa. Por que eu ganhei mais dinheiro? Porque eu surfei na onda de juro alto, né? E agora, digamos assim, de 3 anos para cá, que estamos em juro baixo. E aí não vai ter jeito, né? Eu, como investidor, vou ter que procurar renda variável, já faço isso também. Inclusive, fiz isso em 2001 também, sempre fui diversificado. E como eu sou arriscado, eu tenho mais perfil até de renda variável, né? E sou novo, relativamente novo. Então, digamos assim, a estatística financeira está a meu favor, né? E sou disciplinado também, então é tranquilo ali montar um portfólio, tá legal? Bom, beleza, pessoal, feita essa explicação, então eu dei 2 conceitos importantes aqui, tá? Então, quais foram os conceitos? Marcação a mercado, né? Marcação a mercado e marcação na curva, tá legal? Então, marcação na curva a taxa de juros é fixa, o I é fixo.
E a marcação a mercado, o I é o de todo dia, o que a gente chama I mercado, tá? Taxa varia todo dia, tá legal? Taxa varia todo dia. Bom, com isso, pessoal, se vocês entenderam isso aqui, entendi, professor, entendi, tá? Quase que acabou o capítulo, porque é o seguinte, os outros, que é claro, eu vou continuar na aula que vem, é o seguinte, falta o quê? Falta o pós-fixado, pessoal, tem um detalhe, eu não sei quanto que eu vou ganhar no vencimento, tá? Por quê? Porque eu não tenho qual é a variação daquele indexador hoje. Eu não sei quanto, por exemplo, eu tomei emprestado a um indexador inflação. Tá? O que a inflação subir, eu vou ganhar. Eu não sei qual é a inflação 2040, né? Então, uma característica do pós-fixado é o não saber qual o valor futuro, ao contrário do pré. Essa é a diferença entre eles, tá? O pré eu sei exatamente quanto que eu vou ganhar. Só que eu fico correndo o risco do juro subir ou cair. Já no pós-fixado, eu não sei qual o valor a priori, mas, entretanto, eu elimino o risco da variação do juro, porque o juro, ele acrua de acordo com o que eu defini no contrato. Ele é pós, ele vai seguir a trajetória do juro, enquanto que o pré não segue a trajetória do juro. Tá legal? E aí, na aula que vem, como falta pouco tempo aqui para a gente acabar, eu não vou conseguir mostrar hoje um título na prática de pós-fixado, tá? Então, eu deixo para a aula que vem. Só o seguinte, eu queria explicar, antes da gente terminar a aula, que isso tudo que eu expliquei hoje vale para qualquer tipo de emissor, tá? Então, eu falei aqui do governo federal, mas existe também as empresas que emitem dívida, a gente chama de debenture, no mercado é o nome. Quando o governo emite, é título público. Quando o ente privado emite, é debenture. Quando é banco, aí tem vários, né? Tem CDB, tem RDB, né? CDB, Certificado de Depósito Bancário. É uma forma de você emprestar para o banco. Quando o banco lá, você bota a sua aplicação no CDB, aquele dinheiro seu está indo para o banco. O banco está usando aquilo como fonte de empréstimo para ele. Tá legal? Ele te remunera lá um percentual do CDI. Tá legal? E CDI, as taxas, o que significa CDI? Certificado de Depósito Interbancário. É a taxa que um banco cobra do outro. Então, também é renda fixa. É a taxa que o Banco A, por exemplo, BTG, cobra do Banco do Brasil. Tá certo? É o CDI. Ela é formada no final do dia pelo Banco Central. Tá legal? Então, o funcionamento dos contratos são todos iguais. Então, para fechar nossa aula com chave de ouro, né, eu preciso de 3 parâmetros num contrato para entender ele. É a forma do juro, a periodicidade do juro e o recebimento do cupom. Então, pessoal, volto para o início da aula. Você trabalhar com renda fixa é trabalhar com valor presente aqui, ó. Trazer o valor presente. É o que a gente fez em análise de investimento até agora. Só que eu vou ter aqui, se eu tiver cupom no meio do caminho, eu vou ter algumas flechinhas aqui que representam o cupom. É isso que a gente vai fazer na aula passada. Pessoal, abre esse minuto aí que está sobrando para a gente, para tirar dúvidas, né? Alguma curiosidade. Vocês têm alguma pergunta? Professor, olha só, eu acho que eu posso falar uma bobagem, tá? Mas assim, no caso, se os juros, naquele caso ali do pré-fixado, tá? Caso os juros suba, o preço unitário desce. Então, se eu retirar, eu vou retirar menos do que eu investi. Perfeito. Tem como o contrário acontecer também? Caso os juros ele vá a descer, o preço unitário subir e de um dia para o outro na renda fixa eu ganhar muito mais do que eu ganharia no próprio período? Perfeito. E é isso que os agentes fazem bastante. Você não falou uma besteira e até vou te dizer, não fiquem preocupados de errar, de dizer besteira. Não tem besteira aqui. Para mim, até besteira, digamos assim, quem está com uma dúvida aí não está falando, tá? Não tem vergonha, nada, tá, pessoal? Fica tranquilo. Eu digo para vocês, eu aprendi investindo na prática e errei muito no início, tá? E eu não tinha ninguém para me guiar. Então, assim, eu posso guiar vocês, entendeu? Eu acho que saber isso aqui é ter liberdade daqui para frente, tá? Então, deixa eu mostrar para você com um exemplo prático que você me perguntou. Vamos pegar aquele título mesmo lá, 2000 e... Tá aqui em extrato. Selecionar aqui o Santander. 2020, mês de setembro. Ó, vamos pegar aqui para te explicar exatamente o que você falou. Henrique, né, que me perguntou. Olha só, Henrique. Eu investi nesse dia aqui, ó, 14 de dezembro, eu investi, é a curva verde, tá? Olha lá, eu investi, o que aconteceu? A taxa começou a cair. E aí a curva verdinha ficou acima
da azul. Qual é a azul? A azul é mantendo o juro constante. Tá legal? Então, toda vez que a curva, a mercado, que é essa explicação que eu falei agora, esses conceitos importantes, a curva azul é a marcação na curva, né, que a gente chama, deixando a taxa de juro constante. E a curva verde é a marcação em mercado. Toda vez que a curva verde cruza a azul por cima, é porque o juro caiu e eu ganhei no PU. Eu ganhei mais, entendeu? Mais do que a taxa do próprio ativo. Se essa curva corta por baixo, é porque aí o juro subiu. Tá legal? Que foi o que eu simulei lá. Então, ó, vamos simular. Comprei, tá, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Comprei 4,20, tá? Aí amanhã passou a reforma administrativa, tirou a estabilidade do servidor público, diminuiu remuneração inicial, enfim, reforma administrativa. Tá, amanhã, aprovado. Aprovado com 80% do Congresso. Bom, o mercado vai reagir como? Vai para baixo a taxa de juros. Olha o que vai acontecer com o IPU. Olha lá, lindo, ó. Eu ganhei R$30, 30 em cima de 900 é quase 10%. É 10%? Não, 3% em um dia. Tá? Não, peraí. Acho que agora eu fiz bobagem aqui. 934, que divide 910 menos 1. Quanto é que vai dar isso aqui? Quase 3%. Num dia. Tá, pessoal? Pô, ganhar 3% num dia, coloca se eu ganhar 3% todo dia até o final. Pô, eu vou duplicar. Ó, 2% ao dia, se você conseguir isso todo dia, eu tenho lugar para você trabalhar amanhã, tá? Indico, vai ter aceitação, porque 2 é impossível ao dia. Se você conseguir isso no ao dia, se amanhã cair para 3. É claro que é muito difícil isso acontecer, tá? Tem que ser uma coisa muito positiva. Digamos assim, amanhã saiu vacina do Covid e reforma administrativa. Putz, aí é estourar champanhe, né? A vacina vai sair amanhã, larga escala, barata, funciona. A taxa fecha muito, né? O nome disso é fechar a taxa, tá? Toda vez que a taxa cai é fechar. Toda vez que a taxa sobe é a taxa abrir. Tá legal? Entendido, Henrique? Eu entendi. Isso aí. Só que assim, no caso, mesmo que a taxa caia, tu vai ganhar no preço unitário. Mas se tu continuar até o final com a grana segurada lá até o vencimento, tu vai receber a mesma coisa que tu marcou no início. Né? Exato. Aí essa emoção desaparece, né? Mas no caso, se tu tirar um dia antes o valor ou um mês antes, tu vai estar ganhando essa diferença da taxa, se é para ser no longo do tempo ou não? Não muito, porque é o seguinte, aí é a beleza da matemática, né? Se você for olhar aqui para a fórmula, o que acontece? Quando o N começa a tender para zero, ou seja, quando começa a ficar perto do vencimento, a curva, vou voltar lá para essa, aqui, ó, as curvas começam a se encontrar e você não começa a cruar quase mais nada, entendeu? Então, para você ganhar efetivamente, ou perder, claro que todo mundo quer ganhar, mas para perder vale a mesma lógica, você tem que começar a comprar e vender aqui, nesse trecho. Quanto mais longe do vencimento, melhor. Se você fizer perto do vencimento, você vai perder esse efeito que eu estou comentando. Legal, Henrique? Sim, isso aí. Beleza. Valeu. Pessoal, mais alguma pergunta por hoje aí? Podem perguntar, né? Uma aula bastante prática, né? Não tem como ser diferente, vai ser assim até o final do semestre, né? Eu gosto de mostrar bastante prática para fixar. Pessoal, alguma dúvida aí, alguma pergunta? Não? Então, pessoal, é o seguinte, eu vou aqui até colocar aqui uma coisa diferente. Eu vou parar a gravação agora, porque antes eu saía da sala e deixava gravando até o último sair, né? Eu não vou fazer mais isso, porque senão fica um vídeo grande, tá? Parar a gravação agora. Agradeço a presença de todo mundo aqui, né, que estava comigo. Fico à disposição, depois eu jogo lá no YouTube a aula, tá bom? Boa noite a todo mundo. Até a quarta.